Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, bom, hoje o dia, nem é dia, noite. Hoje eu vou, o assunto do vídeo é um assunto que muita gente pediu pra eu falar, eu fico evitando, porque eu não gosto muito de ficar falando nisso, né? Mas eu acabei que eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto. E qual é o assunto de hoje? Religião. Na verdade, não é sobre religião, é sobre o Islã, especificamente sobre o Islã. Eu vou deixar bem claro que eu não estou tentando converter ninguém, é porque as pessoas me param muito para perguntar na rua, óculos embaçado, abafo casa. As pessoas me param muito para perguntar sobre o assunto na rua. A imagem que vocês têm sobre a minha religião de acordo com a mídia, uma imagem completamente errônea, uma mensagem muito errada que eles passam, a não ser quem tenha assistido Conexão Repórter domingo retrasado, que três amigas minhas deram entrevista no pro SBT, né, que foi a Sara Guraba, que é minha amiguinha de São Paulo da época que eu morava lá, que saudade dela. A segunda é a Elisângela e a terceira é a Anissa. Elas deram entrevista e elas explicaram muito bem o que é o Islã. Quem tiver interesse em assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da reportagem, que foi dividida em três partes. Então, eu vou deixar três links: parte um, parte 2, parte 3 da reportagem, que é bem longa e fala bem sobre o preconceito. Mas eu não tô aqui para falar sobre preconceito, também não tô aqui para poder converter ninguém. Alhamdulillah, tô aqui só para apenas é, responder algumas dúvidas de algumas pessoas que ficam me perguntando na rua, tal. Algumas amigas minhas também que ficam me perguntando, eu tô sempre repetindo. E é só para deixar o meu recado, é só para deixar é, a minha explicação do que é, só para você tirar o seu interesse sobre a minha religião, que é uma religião diferente, entre aspas. Por que entre aspas? Porque quando você olha uma muçulmana, você olha ela usando um véu que se chama hijab. Então, a muçulmana ela usa hijab, e o hijab não é só o véu, é uma vestimenta completa, como eu estou usando uma baia, que é como se fosse uma saia, tá vendo? É como se fosse uma saia, um vestidão longo que vai até o pé, se chama baia, e não é vendida no Brasil, a menos que você tenha alguma amiga que compre fora e vem aqui e venda, tal, mas não existe loja fixa, pelo menos nunca eu saiba. Aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, que foi onde eu também morei, batom borrado, mas bafo casa. E, enfim, eu vou tentar explicar o porquê nós somos aparentemente diferentes, mas nós somos uma pessoa normal. Que as pessoas ficam, mas como a gente tem que cumprimentar? Como é que a gente fala com o muçulmano? E aí? Como é que a gente teve de se comportar? Gente, eu sou uma pessoa normal, como todo mundo, como qualquer outra. Eu só uso hijab, que é essa vestimenta. Hijab em árabe significa modéstia. Então, a modéstia não está só na vestimenta, também está no comportamento. Então, nós falamos baixo, a gente tenta não chamar atenção, o que é meio difícil, né? Mas não chamar atenção para o sentido negativo, né? Da coisa, tentando ser mais simplificadora. Então, assim, além da vestimenta ser diferente, que não é obrigatório, você deve conhecer muitas muçulmanas ou ver muitas muçulmanas na rua que não usam. É opcional. A mulher, ela não é obrigada a usar. E outra coisa, nós não somos oprimidas pelos nossos maridos e noivos. Até porque eu sou solteira. Eu sou muçulmana porque eu acredito em um único Deus e eu não intercedo ninguém a ele. Então isso é ser muçulmana. Se você acredita que Deus é o único e soberano, que não há divindade além de Deus, e que os profetas Adão, Abraão, Noé
Jesus e Maomé, que é o profeta Muhammad, o último, eles são profetas de Deus, então você é muçulmano. Alhamdulillah. Se você não acredita, então você não é, beleza, também. Mas pode continuar assistindo o vídeo para poder entender essa religião que é muito pouco falado aqui no Brasil. Não é uma religião apenas para árabe, até porque eu não tenho ligação nenhuma com descendência árabe, né? Eu sou descendente de alemão e italiano e inglês. Então, assim, vamos lá. O Islã, para você ser um muçulmano, você tem que acreditar que não há divindade além de Deus e que o profeta Muhammad é mensageiro, o que foi o último mensageiro de Allah. Allah não é um nome de um ser que nós amamos, que nós adoramos. Allah é Deus em árabe, assim como God é Deus em inglês. Entenderam? É a palavra Deus. Sim, nós rezamos 5 vezes ao dia. Nós temos 5 orações obrigatórias. Al-Fajr, que é a alvorada, assim que o sol se põe, que o sol nasce, desculpa. A Du, que é meio-dia. A Asr, que é por volta das 3 da tarde, depende do estado, depende da localização do sol. A Maghrib, que é por volta de 5 e pouca, 6 horas, e antes de dormir, Ishá. São 5 orações obrigatórias, nós rezamos de uma única só maneira, nós fazemos genuflexões, gestoflexões ou genuflexões, tanto faz. É como se fosse uma coreografia, vamos dizer assim. Eu vou deixar um outro link aqui de como um muçulmano reza. Quem quiser assistir, é uma de nossas orações. Elas são sempre parecidas, podem ser só... A oração ela pode ser maior ou pode ser menor, mas elas são sempre iguais, entendeu? A genuflexão e nossos dizeres, as coisas que a gente reza. A gente reza em árabe, né? A gente começa com primeiro capítulo do Alcorão, a gente recita o primeiro capítulo do Alcorão em todas as orações. Que o primeiro capítulo é Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahir-Rahmanir Rahim Allah. Aí a gente entra com outras suras, quem quiser. Sim, a gente reza em árabe, mas tem gente que não sabe falar árabe, então reza em português, mas é aconselhável rezar em árabe. No que a gente acredita? A gente acredita em Deus, no mesmo Deus que você acredita. A gente só não acredita que Deus é pai. Por que Deus não é pai? Porque Deus não pode gerar e nem ser gerado. Então, ele é único e soberano. A partir do momento que Deus tem um filho, filho pra gente é você gerar. Ou fazer uma mulher gerar um filho também, né? Então, essa é a única forma de você ter um filho. Então, Jesus não é filho de Deus, porque Deus não fez Jesus através de relações sexuais. Ele criou. Então, Jesus é uma criatura de Deus, só que foi uma criatura especial, escolhida, né? Ele teve uma história, ele foi o revelador da Bíblia Sagrada, alhamdulillah. E logo após, né, há 1400 e poucos anos atrás, veio o profeta Maomé complementando a Bíblia com o Alcorão. E nós acreditamos no Alcorão, que o Alcorão é a continuação da Bíblia, assim como a Bíblia é a continuação da Torá, que é o livro dos judeus. Então, todo muçulmano é cristão, já foi cristão, perdão, e todo cristão já tem que ter sido judeu, assim como todo cristão teve que ter sido judeu um dia. Então, a nossa religião é a terceira religião de Deus e última. Nós temos o judaísmo em primeiro lugar, logo depois Jesus veio revelando a Bíblia e nasceu o cristianismo, e logo depois o profeta Maomé, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, veio revelando o Alcorão, e assim nasceu o Islã, com muito sacrifício, né? Tiveram tem uma história muito grande, desculpa,
É bem complexa a história do Islã. Enfim. Então, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele veio para trazer as palavras de Allah, as palavras de Deus, para os cristãos que estavam interessados em se converter ao Islã. E o Islã é uma religião onde nós pregamos a paz, tanto que com muita dificuldade, muita guerra, com muita perseguição, o profeta Maomé faz, ele conseguiu levar o Islã adiante sem atirar de volta as pedras que eram jogadas em cima dele. Então, ele tentou levar o Islã ao máximo o máximo possível, de forma carinhosa e respeitadora às pessoas, assim como nós fomos aconselhados por ele a continuar fazendo. Até porque a palavra Islã significa paz. Ela é uma palavra derivada da palavra paz. Nosso cumprimento, Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com você. Quando uma pessoa te cumprimenta com Assalamu alaikum, você responde Wa alaikum assalam, que significa que você esteja sobre a paz e a bênção de Deus. Tem muita gente que não gosta de minha religião, que critica, mas, gente, as pessoas têm que aprender a respeitar. Ninguém é obrigado a aceitar a religião do outro, mas eu acho que é muito importante as pessoas primeiro saberem sobre o que está falando, sobre o que ela está acusando, até porque acusar é muito feio, principalmente acusar sem saber. As minhas amigas fizeram a reportagem, né? E um monte de comentário tosco sobre o Islã, como se nós fôssemos oprimidas e escravizadas. E ó, meu Deus do céu, como eu sou oprimida. Uhul! Toco contrabaixo, luto karatê. Sou faixa preta, tá? Não se bate comigo, não. Sou faixa preta em karatê. Sou roqueira. Sim, sou roqueira. Não deixo de ser roqueira. O Islã a música ela não é bem vista no Islã, a música em total, mas eu ainda não consegui deixar de ouvir meus rock and rolls, mas inshallah, quem sabe um dia eu entenda e Deus me faça enxergar que o que é melhor para mim. No momento eu sou muçulmana há muitos anos e eu ainda não consegui largar a música porque eu sou muito musical, mas cada um tem os seus erros, cada um comete erro, ninguém é perfeito. O meu erro é ouvir música. Eu tenho vários outros erros que não cabe a mim citar, isso cabe a Deus apenas me julgar. As pessoas têm erros, muitas pessoas têm erro. Eu vejo muitos muçulmanos fazendo também coisas que não são para fazer, mas quem sou eu para dizer que eles não são muçulmanos ou que eles estão errados? Como, por exemplo, as pessoas que fazem mal a outras pessoas, até de outras religiões, entendeu? E fica dizendo que é porque aquela pessoa daquela religião, porque ela tem que ser muçulmana. E isso não é islâmico, isso, sabe? Não é um ato islâmico, não é um ato de um muçulmano isso. Eu sei que existe, mas vocês também sabem que existe muito cristão que acha que é o dono da verdade, que entra no ônibus com um pacote de DVD querendo vender para ajudar os irmãos da igreja, enchendo o nosso saco, falando a palavra do Senhor. Sim, do Senhor, porque não é o mesmo Senhor que o meu. Então eu não sou obrigada a ouvir o que não me convém. Eu não acredito, eu não tenho Jesus como Deus. Por quê? Porque eu não acredito na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou muçulmana. E dentro de um ônibus tem muçulmanos, dentro de um ônibus tem candomblecistas, dentro de um ônibus tem umbandista, dentro do ônibus tem católicos, que a Bíblia é diferente. Então as pessoas têm que ter conveniência. Pelo menos isso, nós muçulmanos, que realmente seguimos o Islã como deve ser, nós temos isso em nossa mente, a conveniência.
Eu digo muçulmanos, eu não digo quem diz que é muçulmano. Vocês entenderam? Se um dia vocês verem uma mulher de hijab fazendo algo errado na rua, eu digo algo errado mesmo, matando, é, roubando. Não ligue isso à religião. Isso ela não está fazendo porque ela é muçulmana, ela está fazendo porque ela é mau caráter. Se for para poder falar que todo muçulmano é ruim, então a gente vai ter que falar que todo pastor rouba e todo padre é pedófilo? Porque é isso que a mídia passa. Então eu acho que vocês têm que entender, principalmente os agnósticos e aos ateus, porque antes de ser muçulmana eu era ateia, eu sei o que eu estou falando, entendeu? Nem todo padre é pedófilo, se é que existe algum que seja, nem todo pastor é ladrão, se é que existe algum que seja, e nem todo muçulmano é terrorista, se é que existe algum que seja, porque para mim isso é tudo trama da mídia para poder fazer a gente ficar um contra os outros. Nós muçulmanos amamos os judeus, nós amamos os cristãos, nós amamos os muçulmanos, nós amamos os candomblicistas, os espíritas kardecistas, os umbandistas, os budistas, os hinduístas. Nós amamos todos. Nós amamos quem ama o bem. Se você segue uma religião, não importa qual seja, ela com certeza é para o bem, porque toda religião é para o bem. Entenderam? Seitas satânicas que não são para o bem. E mesmo que se você seguir uma seita satânica, qual é o problema? Ninguém tem nada com a sua vida. Faça o que você quer, o que o seu coração manda. Não é para você ficar tentando converter ninguém para sua religião e nem vendar os olhos e fingir que isso não existe. Existe um livro chamado Alcorão. Esse livro você consegue em qualquer mesquita islâmica. É gratuito. É só você entrar na mesquita, você não precisa ser muçulmano. Você entra na mesquita que você conhece. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma na Tijuca, na rua Gonzaga Bastos. É só você entrar na mesquita islâmica e falar assim, eu não sou muçulmana e quero conhecer o Islã. Você tem um Alcorão, a tradução do Alcorão para me arrumar? Sim, tradução do Alcorão, porque se você pedir Alcorão, eles vão te dar um Alcorão em árabe, porque o Alcorão é só em árabe, entendeu? Então tem que ser a tradução do Alcorão, porque aí eles vão te dar a tradução. Isso aqui não é o Alcorão, é a tradução do Alcorão, porque o Alcorão só existe em árabe. Vocês entenderam, né? Então, que é o idioma original. Então vocês vão ter aqui, né? Tá vendo em árabe e a tradução do lado. Vocês, essa é a melhor fonte de informação sobre o Islã. Quer saber sobre o Islã? Pare uma muçulmana ou um muçulmano na rua, que ele vai te dar toda a atenção que você puder. Se ele não tiver tempo para te dar atenção, porque ele pode estar ocupado ou fazendo alguma coisa ou com pressa, ele com certeza vai te dar um encaminhamento ou alguma coisa, vai te encaminhar algum site, vai te encaminhar algum folheto, ele vai te dar alguma atenção de uma certa forma. E você também tem a melhor hipótese, que é procurar um escrito islâmico que leu o Corão. Não precisa ler o Corão para vou me converter, vou ler o Corão. Não. Pega como um livro, assim como eu já li a Bíblia. Eu não preciso ser cristão para ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Torá, porque eu tenho que entender de onde veio a minha religião. Informação é a base de qualquer coisa, é cultura, é conhecimento. E todas as pessoas, elas são obrigadas a terem informação. E uma informação de uma fonte certa, não uma informação de uma fonte errada. Porque Globo, minha galera, não é fonte de cultura, é fonte de informação resumida, da forma que eles querem. Globo é fonte de descarga. Você puxa descarga, então aquilo ali é Globo. É fonte de esgoto, né? Porque sem comentários, né? Então, eu não tenho muito o que falar sobre a minha religião, porque o tempo é muito curto, né? O YouTube, ele tem tempo limite para fazer vídeos. E então eu vou encerrar meu vídeo por aqui, mas se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais sobre o assunto,
É só vocês deixarem um comentário aqui embaixo que eu faço um novo vídeo respondendo as perguntas que vocês quiserem. Como, por exemplo, o porquê que nós usamos hijab, que é o uso dessa vestimenta, por que algumas mulheres usam niqab, que é essa vestimenta, porém que cobre os olhos. O que é burca, que não tem nada a ver com a minha religião, aquilo é governamental, mas eu posso explicar melhor o que é aquilo. E como é o Islã no Brasil e em outros países, e por que essa assimilação com árabe e muçulmano que não tem nada a ver. Se vocês quiserem tirar dúvidas como essa, que são as mais frequentes, deixa o comentário aqui que eu respondo em vídeo ou no conversinha para vocês. E eu não vim de lá, ok? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.